Meu nome é Paulo Berto Mendes de Figueiredo, médico especialista em medicina de família e comunidade, atuando na estratégia Saúde da Família do bairro de Águas Lindas, município de Ananindeua, Pará. Eu sou Antônia das Graças Barroso Gonçalves, agente comunitário de saúde. Meu nome é Romana de Farias da Silva, sou agente comunitária de saúde. Meu nome é Paula Regina Ferreira Lemos, eu sou enfermeira da Estratégia Saúde da Família Palmeira do Açaí, Águas Lindas, Belém do Pará. Meu nome é Paulo Polineto, sou médico de família e comunidade. Desde 2007 trabalho no Centro de Saúde Ingleses, em Florianópolis. Meu nome é Denise Terezinha Borges, sou agente comunitária de saúde. Meu nome é Gisele Barreto, eu sou enfermeira de estratégia de saúde da família. Meu nome é Liege Teixeira Fontanive, eu sou cirurgia dentista da equipe de saúde da família do Centro de Saúde Ingleses em Florianópolis. No Brasil, assim como em alguns outros países, o acesso à saúde é universal. Isso significa que qualquer pessoa que precise de atenção médica pode procurar atendimento público e gratuito. Em nosso país, o atendimento à população está organizado a partir da Estratégia de Saúde da Família, seguindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde e as melhores evidências científicas. Nesse modelo, médicos de família e comunidade trabalham com equipes multidisciplinares. Isso significa um cuidado feito por profissionais capacitados para atender a maior parte dos problemas apresentados por pessoas de todas as faixas etárias. Os ingleses, investigando, descobriram que 80% dos problemas de saúde não precisavam do hospital, do especialista para serem resolvidos. Então se inventou as unidades básicas de saúde, os centros de saúde, né? Ou seja, uma rede de serviços próximo das pessoas e chamaram isso de atenção primária. A estratégia de saúde da família, a atenção primária, ela pensa formas de atendimento ampliado. A gente atende na consulta individual, atende em grupo, atende na família, na casa, no domicílio das pessoas. Há quanto tempo tu é médico de família? Sou médico de família há mais de 10 anos. E por que tu escolheu essa especialidade? Antes de ser médico, eu era funcionário público, eu era laboratorista, eu trabalhava com malária e visitava muitas comunidades muito carentes. Essas populações, esses brasileiros eram e continuam sendo excluídos. E eu resolvi ser médico já com a intenção de ser médico para atender os mais necessitados. Estava sentindo uma coisa ruim, mas eu não sei que a pressão estava alta, estava baixa, sei lá. O que era coisa ruim? Estava suando demais. Como é que você escolheu ser médico de família e comunidade? Eu gostava de todas as áreas, as diferentes áreas clínicas, né? Pediatria, cirurgia, e não gostava mais de uma do que outra. E não conseguia me ver fazendo só uma delas. E o que é ser médico de família e comunidade? É uma outra relação médico-paciente, né? Completamente diferente da relação que a gente vê com as outras clínicas, né? Uma relação mais aberta, duradoura, continuada, não está tão focado só na doença ou num problema, ou num órgão. Você tem que ver aquilo de uma forma mais ampla. Aqui do 150. Quanto deu lá na unidade? Deu 13 por 8. O seu Jerônimo, ele é hipertenso, não é isso? E diabético? Diabético também. Aquela visão do paradigma cartesiano, da visão só na doença, de super especialistas voltados a um órgão, a tratar uma mão, um dedo, um pulmão, um pneumologista, né, um coração, um cardiologista, ela vem de encontro ao que a gente pensa do médico de família, que é aquele paradigma mais integral,
né, do biopsicossocial, da integralidade, que vai abordar o paciente como se ele estivesse inserido na família dele e na sua comunidade, de uma forma ampla, em que a gente consiga visualizar prevenção, proteção, recuperação, tratamento, diagnóstico, e não só voltado à doença. Então o médico de família vai abordar a pessoa, dentro do seu contexto. Dentro de uma abordagem integral da saúde, os médicos de família e comunidade atendem os pacientes como um todo, e não um órgão ou doença específicos. Afinal, quem adoece são as pessoas. O fato de ele estar mamando é um sinal de que está tudo bem. Que pessoa mais atenta, né? Está crescendo super bem, né? Me conta um pouquinho como é que são as características da comunidade que você trabalha. São, enfim, motoristas, são pedreiros, são camareiras, são domésticas. A maioria pessoas aí de 20 a 40, 50 anos. Estão construindo famílias, né? Então você vai ter as gestantes, vai ter as crianças. É muito importante traçar essa realidade das diferenças regionais no Brasil com relação à estratégia de saúde da família. Então nós temos um sistema que atualmente é o mesmo sistema para nível de Brasil todo, mas que precisa ser moldado de acordo com as peculiaridades que cada região tem. Então na região do Pará especificamente, nós ainda temos uma cobertura baixa, em torno de 40% a 42% da população é coberta pela estratégia de saúde da família com equipes de saúde da família. Nós temos realidades de barreiras geográficas, barreiras econômicas, barreiras culturais aqui, culturais com população indígena, população ribeirinha, barreiras geográficas, localidades que você só chega se você pegar barco e depois andar em cima de um animal, né, de um cavalo, de um burro, para poder chegar naquela localidade. Outras barreiras econômicas que limitam o acesso da população a uma unidade. Antônia, tudo bom? Então imagine um paciente idoso sair daqui de dentro até lá a pista para pegar um ônibus. E muitas vezes quando ele chega lá, ele faz todo esse sacrifício, quando ele chega lá e dizem para ele, já encerrou o número de exames disponíveis para a Secretaria Municipal de Ananindeua por hoje. Como é que é a situação social, econômica e de educação dessa população? Quase todos os direitos sociais não lhes são ofertados. As pessoas não dispõem de uma simples água encanada, no esgotamento sanitário. Quais são os principais problemas de saúde que essa comunidade tem? Prevalência de doenças infecto-parasitárias, ainda que no Brasil tenha melhorado muito, mas em uma localidade como a nossa, ainda a prevalência é muito alta. Não é tosse, é aquela coceira na garganta, assim, parece que é uma alergia que eu tenho na garganta. Uma tosse alérgica, né, que a gente vai passar um antialérgico aqui para ela. A equipe de saúde da família é composta por, no mínimo, 6 agentes de saúde comunitário, né, que é um profissional, então, voltado para a promoção à saúde, para a educação em saúde. Tem 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem que apoiam. Tem um enfermeiro generalista, que faz tanto a parte de assistência quanto a parte de prevenção. E tem um médico que a gente chama de médico de família ou médico generalista, né, que tem uma residência, tem uma formação específica para abordar a pessoa de forma ampliada na sua integralidade. Cada equipe de saúde da família se responsabiliza por 1.000, 1.200, 1.400 famílias. No Brasil, as famílias estão com a média de 4 pessoas, né? Então, entre 3 a 4 mil pessoas seria o ideal. Como é que é o acesso da população às consultas com a enfermeira? Nós temos, na verdade, 3 dias para estar o paciente vindo conforme a demanda espontânea. Tem algum limite de atendimento? Como é que funciona isso? Não, a gente procura assim, na verdade a gente vai determinar pela gravidade da situação. A gente faz uma avaliação prévia, né? Nós temos um sistema de agendamento, mas se for uma situação que precisa de uma atenção mais rápida, a gente consegue sim antecipar a consulta. Procura não esquecer da consulta, tá? Que é importante. Quais são as maiores dificuldades que tu enfrenta no teu trabalho como agente comunitário de saúde? Muitas das vezes os pacientes esperam por nós lá. Dificilmente eles vêm trazer os problemas deles pra gente aqui. Às vezes o doente mesmo fica lá esperando o agente de saúde. Como é que as pessoas costumam receber o trabalho de vocês nas casas? 99% bem. Não é só chegar lá e orientar sobre a saúde. Chegar lá é outros problemas que às vezes eles estão passando,
que querem compartilhar com a gente. O agente comunitário é uma novidade brasileira, alguma coisa semelhante. Houve na China, os chamados médicos de pé descalço, na Índia, né? Alguns países têm a experiência do visitador domiciliar, e nós fomos desenvolvendo esse conceito do agente de saúde comunitária, que é uma mistura de tudo. Ele é o visitador domiciliar, ele é um agente de educação, ele é um agente de promoção à saúde, ele é um agente de ativismo comunitário, né? A ideia dele estimular as pessoas a se interessar pela sua saúde, a cuidar do bairro, do ambiente, a participar da gestão do SUS, da avaliação do SUS, né? A gente tem a ideia de gestão participativa no SUS. Então são 6 equipes, são 6 cores. E a população vê naquele mapa ali já qual que é a sua rua, automaticamente identifica a cor. Quem é a equipe laranja do Centro de Saúde Ingleses? A equipe laranja tem, bom, eu como médico de família, né? A Gisele, que é enfermeira. Temos 2 agentes de saúde atuando no momento, temos 2 que estão em licença. Temos uma técnica de enfermagem, que é a Daniela. Nós temos 2 equipes e meia odontológicas para 6 equipes de saúde da família. O macarrão, a batata, a aveia, tá? Isso tudo dentro do organismo da gente vira açúcar. Me fala então dos aspectos positivos que você vê nesse trabalho de equipe de saúde de família. A gente faz atendimento bem humanizado, né? Sim. No mínimo a gente faz uma escuta qualificada daquele indivíduo, vê a necessidade dele e dá aquela diretriz que precisa. Geralmente as visitas em domicílio a gente faz em conjunto, vai tanto o médico de família quanto o enfermeiro de família. Então são atividades bem de integralidade do indivíduo, a gente assiste ele de toda forma, tanto na área da enfermagem quanto na área médica. Temos vaga para terça-feira às 9h50 da manhã, pode ser? Com o Dr. Paulo, tá bom? Bom dia. A gente tem um padrão de atendimento ali com recepção, aí eu e meu colega, o Diego, a gente fica, cada um fica um período, né, um dia. A gente passa pro paciente, tem que constar tranquilidade, saber que ele pode chegar aqui, se ele não for atendido na hora, ele sabe que ele pode sair com uma consulta marcada daqui. A gente está criando aquele vínculo de amizade, porque a gente chega aqui, eu já sei o nome do paciente quando chega, então eu crio uma família da área. Porque a gente está aqui justamente por isso, porque eu sou uma paciente, né? Eu sou um usuário em potencial do SUS, eu também vou precisar. Então tá certinho, tá? O dentista do Saúde da Família, né, faz vários tipos de trabalho na comunidade. Além do trabalho nas escolas, tem a visita domiciliar para os pacientes que ou estão acamados ou estão restritos ao domicílio, né? Também tem os grupos que a gente desenvolve aqui na unidade, na própria comunidade. Por exemplo, nós participamos do grupo de tabagismo, né, de combate ao tabagismo, e um grupo que a gente faz com os pais, mães e os bebês recém-nascidos, para orientar cuidados em geral, aleitamento materno, né? Então, nosso trabalho não se restringe só a falar de dentes, de boca, né? É saúde geral. As maiores dificuldades são os fatores culturais ainda da população, dado baixo nível educacional. O médico de família e comunidade faz o atendimento durante todas as etapas do ciclo de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos. Ele cuida da saúde do indivíduo, olhando também para a sua família e a sua comunidade. Esse atendimento abrange a prevenção, o diagnóstico e também o tratamento. Não sei o que é médico de família e comunidade. O médico de saúde da família, né, ele atende especificamente família, vai às vezes quando a pessoa é muito acamada ou não tem condições de ir ao posto de saúde próximo, ele atende na residência também. O médico de família, pelo fato dele estar acompanhando, eu acho que ele vai interagir melhor com a família, conhecer melhor os problemas. Muita gente às vezes se impressiona com o cuidado que o médico tem, os agentes de saúde têm. Minha irmã, ela frequenta muito o posto de saúde da comunidade. O posto de saúde geralmente é para vacina, né, para vacinar as crianças. Demora bastante, a ficha tem que pegar super cedo e geralmente a gente prefere pagar para atendimento particular. Eu vou mais no hospital quando eu estou numa emergência. Acho que um posto de saúde é para casos não tão graves, né? Que possa ser resolvido ali de imediato. E um hospital já é para um caso mais sério. Médico de família, o que é que realmente ele pode fazer por essa família? Como é que a senhora vai? Tá tomando seu remédio direito? Tá comendo bem? A gente tem que evitar fazer qualquer ação para ela que cause o mal, entendeu?
Tem que manter realmente ela no convívio familiar, do jeito que ela anda, do jeito que ela fica mais feliz. A atuação do médico de família na prevenção, ela envolve 4 tipos de prevenção, que é a prevenção primária, que são ações para evitar que ocorra um determinado processo patológico. Então, por exemplo, ação de vacinação, ação na comunidade de orientação quanto a saneamento básico, a rede de esgoto, coleta de lixo. Temos a prevenção secundária, que é fazer um diagnóstico precoce, descobrir o que o paciente tem, detectar cedo, fazer um screening, essa detecção precoce e tratar o mais precoce possível também. Temos a prevenção terciária, que é reabilitar aqueles pacientes que já têm um processo instalado e que já desenvolvem sequelas, por exemplo, uma sequela de AVC, de derrame cerebral. E temos o que mais a gente tem conversado ultimamente, que é a prevenção quaternária. E essa prevenção quaternária, na verdade, é evitar o dano, evitar o excesso de procedimento, o excesso de solicitação de exames, o excesso de medicalização, para evitar que nós, como equipe, causemos um mal ao paciente. Campanhas de vacinação, algumas outras campanhas de vacinação fazemos tanto lá e fazemos na comunidade também. Como é que é o trabalho de promoção de saúde e prevenção de doenças? O que vocês mais trabalham? Na escola nós trabalhamos mais com a higiene infantil e alimentação, trabalhamos na prevenção do uso de drogas, de alcoolismo, orientamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, sobre a gravidez na adolescência. E com os idosos fazemos também a aferição de pressão, medida de glicemia digital. Quais são as maiores dificuldades de se trabalhar com prevenção, com mudanças de hábitos? As maiores dificuldades são os fatores culturais ainda da população, dado o baixo nível educacional. Tudo bom, seu Paulo? Tudo bem. Oh, minha mãe está dormindo ainda. Está dormindo? Ela acordou cedo, aí ela tomou mingau e foi dormir de novo. Tomou o remedinho, né? Que ela tem que tomar. Sim. Em geral, todo tipo de problema ocorre no consultório do médico de família. E ele também ele atua não apenas no consultório, ele consegue atender em consultório, ele atua na comunidade, ele atua na casa das pessoas. Então esses problemas variam de uma simples diarreia, de uma gripe, hipertensão, diabetes, problemas de saúde mental, demências, problemas de doença de Parkinson, problemas reumatológicos, problemas ortopédicos, problemas cardiológicos. A gente consegue atender em torno de 85% a 90% dos pacientes e resolver esses principais problemas, os mais comuns, na atenção primária, na abordagem do médico de família. Então ele consegue atender uma gama de problemas muito grandes. E quando que ele deveria encaminhar um paciente para um especialista? Até o momento que eu consigo controlar os sintomas, fazer a prevenção, eu consigo com que esse paciente seja acompanhado por mim na minha atuação. Mas a partir do momento que ele tem alguma outra coisa mais específica, mais complicada, ou que esteja fora um pouco do meu conhecimento, eu posso pedir o auxílio de um outro especialista, encaminho o paciente através da ficha de referência, e esse especialista vai me dar a opinião dele numa ficha de contrarreferência para poder eu continuar abordando o caso. Então essa abordagem vai ser em conjunto. Eu não vou apenas mandar o paciente para outro especialista e esquecer dele, não. Eu vou mandar o paciente, mas ele volta porque ele continua sendo meu paciente. E é um dos outros focos da medicina de família, essa continuidade, longitudinalidade e esse vínculo com o paciente, responsabilização e coordenação do cuidado. Trabalhar essa coordenação, só com o pé esquerdo e sem tocar nos peitos. Mãos dadas nessa roda. O primeiro NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, criado na área metropolitana de Belém, é exatamente no Polo 1 de Ananindeua. E conta já com alguns profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social. Eles nos ajudam, nos dando opinião e até informações que não conhecemos, por não ser a nossa profissão, e nós também dando nossa opinião e contribuindo, somando ao conhecimento deles. Então é preciso e é fundamental essa abordagem multiprofissional. Como é que é a tua rotina de trabalho dentro da unidade? A minha rotina de trabalho dentro da unidade, eu consulto todas as tardes na unidade. Mais treinos. Mexe um pouquinho.
E qual que é o tempo que a equipe dedica para as visitas domiciliares, para esse trabalho dentro da comunidade? Eu faço isso pelo menos duas manhãs na semana. Quem é que vai contigo nessas visitas? Nessas visitas vão comigo os agentes comunitários de saúde e os alunos do curso de medicina. Os hospitais são lugares para internações e necessidades bem específicas. Se você não está se sentindo bem e precisa de um atendimento, procure sempre o seu posto de saúde. Lá você será atendido por profissionais que conhecem você, têm acesso à sua ficha e a seu histórico. Se for necessário, o médico fará o encaminhamento para outros profissionais e seguirá acompanhando o seu caso. Estava curioso para ver como é que eu ia encontrá-lo. Me parece melhor do que antes. Eita, 12 por 8. Eu acho que no momento que a gente começou a perceber que estava resolvendo bem, de uma forma boa, essa que é uma grande dificuldade das pessoas conseguirem consultar, a gente começou a apontar, então, bom, o que mais que a gente pode fazer? E percebemos que poderíamos oferecer mais serviços no próprio centro de saúde. Fazer uma abordagem melhor dos problemas de ortopedia, fazer uma abordagem melhor das pequenas cirurgias, problemas dermatológicos, fazer biópsia no centro de saúde. Que tipo de problemas que vocês não conseguem resolver? 30% ou 40% é oftalmologia. E a grande maioria por problemas de refração. Curiosamente, depois da oftalmologia não vem especialidades médicas. Vem a psicologia e a fisioterapia. Às vezes, quando as pessoas perguntam sobre o que a gente encaminha, dá uma impressão que quando você encaminha o paciente para outro serviço, que ele não é mais seu. Isso é uma característica da atenção primária, que os pacientes sempre são nossos. E, eventualmente, a gente vai precisar encaminhar algumas para um contato breve com outros especialistas ou um contato continuado por um problema específico. Mas quem cuida integralmente das pessoas sempre vai ser a equipe de saúde da família ou a equipe de atenção primária. O médico de família e comunidade só atende comunidades pobres? Na verdade, o médico de família e comunidade ele pode atender tanto comunidades pobres quanto comunidades ricas. O sistema de saúde nacional é um sistema único, ele é universal. Então todos têm o mesmo direito a ser atendidos pelo médico de família e comunidade. O médico de família e comunidade não é especialista? O médico de família e comunidade ele é especialista em medicina de família e comunidade, que existe residência para isso e existe o título de especialista também. O médico de família e comunidade só faz encaminhamentos? O médico de família e comunidade ele consegue abordar os principais problemas de saúde que a população tem, consegue resolver em torno de 80% a 90% de todos os problemas que acontecem numa comunidade na sua unidade de saúde da família e encaminha apenas quando necessário para um especialista para ter uma opinião e continuar a coordenação do cuidado. Eu vejo que hoje em dia, cada vez mais a medicina tende a segmentar os pacientes, né? É lógico que muitas vezes algumas pessoas precisam realmente de uma abordagem com outros especialistas, mas é importante que exista uma especialidade que aborde aquele indivíduo como um todo, né? E isso a medicina de família faz muito bem. Quando a gente conhece a pessoa, a gente é mais efetivo, a gente sabe entrar, se comunicar melhor com a pessoa, com as especificidades daquela pessoa, né? E realmente promover intervenções que sejam efetivas. Eu vejo isso como mais o meu papel de médico de família, de muitas vezes simplesmente guiar o paciente, ajudar o paciente a tomar as decisões. E realmente faz diferença para as pessoas. Existe uma disparidade ainda no acesso à atenção primária à saúde, mas eu percebo que cada vez mais estão sendo implantadas a estratégia de saúde da família. Eu vejo que a gente consegue ter um diálogo mais fácil com as outras especialidades, então a gente consegue hoje em dia coordenar melhor o cuidado dos pacientes, né? E não só dentro do Sistema Único de Saúde, mas dentro do sistema privado também. Se eu fosse hoje um adolescente e tivesse que escolher, eu escolheria novamente a medicina e ser médico de família novamente. Uma das coisas que a gente tem tentado fazer aqui, não somente eu, toda a equipe, é de construir um serviço de qualidade, um serviço que eu gostaria de usar
Eu tenho a oportunidade de ouvir os pacientes e orientar e falar o que eles estão precisando. É um serviço apaixonante, a gente poder ver as pessoas chegando aqui com um problema, uma carência, e a gente poder estar ajudando de uma forma humanizada. Tem dias que, claro, que é cansativo como qualquer trabalho, mas eu estou realizada com o trabalho que eu estou fazendo aqui. O benefício que eu tenho é ser reconhecida pelos meus pacientes. Vários chegam e dizem, graças a Deus, enfermeira, que a senhora é nossa enfermeira, que a senhora resolve nossos problemas. Ser saudável para mim é estar bem consigo mesmo e com a comunidade em que a gente vive. Enquanto a gente está buscando, está tentando, que tem objetivos, a gente se sente bem, se sente saudável. Ser saudável para mim é quando eu vejo uma pessoa feliz. É ter saúde física, mental e social. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook.